coração descansa, a alma se prende a Deus, sua esperança. E eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais que eu esqueça de Te encontrar pra conversar. E eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. E nós, Senhor, nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueço de Te encontrar pra conversar. Joelhos se dobram e o coração descansa. Graça e paz, meus irmãos. Que canção, hein? Que palavra ao nosso coração. Feliz de te encontrar aqui e termos esse privilégio desse momento de ouvirmos a voz do Senhor através da exposição da palavra. Mais uma vez saudar os pais do Natan aqui. Deus abençoe, obrigado. Acho que ele veio ver se a gente está cuidando bem do filho. Está tudo certo. Está sendo bem cuidado aqui pela igreja, assim, com a nora e netas. Louvado seja Deus. Tem sido uma alegria para nós, tá? Receber essa família aqui. Uma alegria mesmo. Todos vocês, como o pastor Luciano já saudou, vocês são muito bem-vindos a essa casa. Feche comigo os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, joelhos se dobram e o coração descansa. A letra da canção é forte se nós cantarmos de verdade.
nunca mais viver ao vento. Nunca mais me falte tempo de te buscar, Pai. Conversar contigo. Pai, a nossa oração é que isso se torne uma verdade mesmo. Que não seja apenas uma canção cantada, mas que isso invada o coração dessa igreja. Que nunca mais nos falte o tempo. Que nós não venhamos viver, ó Pai, de acordo com o vento, mas de acordo com a Tua vontade, por causa da nossa vida de oração. Então, Pai, fale ao nosso coração nessa noite mais uma vez. Ministra, ó Pai, em nossa alma, nos sustenta mais uma vez através da Tua palavra. E sejamos nós abençoados, transformados, alimentados e prontos também para servir. Se nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje a minha atenção junto com vocês se volta para o tema dessa mensagem, que é dependência de Deus. Mas aqui não está só mais um tema, eu olhei um tema aqui, está mais um de nossos pilares, o segundo pilar que nós estamos colocando ou pregando, anunciando à igreja num todo. O primeiro foi o pilar da pregação. A igreja que avança, cresce e vive o evangelho através da exposição das sagradas letras. A pregação da palavra do Senhor feita com temor, feita com alegria, com responsabilidade, com reverência às Escrituras, ao coração da igreja. Pois nós amamos a igreja. Nós, como pastores, precisamos amar a igreja. E a nossa demonstração de amor à igreja é quando nós pregamos a verdade do Senhor à igreja. Porque se você quer encontrar um pastor que te ama de verdade, esse pastor precisa amar o Senhor e a sua palavra acima de todas as coisas. Quer encontrar pastores que te amam de verdade, esses pastores precisam amar o Senhor e a sua palavra acima de tudo. Pastores que amam verdadeiramente o rebanho, eles não se escondem atrás de certos textos das Escrituras, pelo contrário, eles entregam todo o conselho do Senhor ao coração da igreja, para que a igreja se torne cada vez mais dependente do Senhor. Não de nós, do Senhor. Pastores que só pregam aquilo que você deseja ouvir. Pastores que não estão muito preocupados em anunciar uma mensagem da verdade ou de verdade, mas anunciar uma mensagem apenas confortante ao seu coração e se escondem ou fogem de falar certas verdades certas verdades pode espantar o povo, pode não encher a igreja, como nós falamos semana passada. Esses pastores não te amam, eles se amam. Eles se amam, mas não amam a igreja como deveria amar. Nosso amor ao Senhor e a sua palavra precisa ser acima de todas as coisas. E assim nós demonstrarmos esse amor à igreja, pregando a palavra do Senhor aos corações. Mas retornando ao nosso segundo pilar, ele surge como resposta do primeiro. Depois de uma igreja que tem o pilar da pregação, da mensagem, do anunciar da verdade, nós não negociamos as Escrituras. O que é que se pede? Como é que nós vivemos agora? Vivemos de uma forma dependente desta mensagem. Vivemos de uma forma dependente desse evangelho. Vivemos de uma forma dependente das sagradas letras. Nós não vivemos mais de acordo com os nossos pensamentos. Nós vivíamos assim quando nós não conhecíamos o evangelho. A partir do momento que nós conhecemos esse evangelho e salvos por ele fomos, nós vivemos agora na dependência deste evangelho. E eu gostaria de te convidar a abrir as Escrituras no livro de Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler todo esse texto, a partir do verso 1 até o verso 20, e deixar essa mensagem ao coração da igreja. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 1. E você depois pode deixar a Bíblia aberta e ir acompanhando, que nós vamos retornar ao texto. Diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos,
e há de devorar, como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomais por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aleluia. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Essa palavra final de Tiago traz, em primeiro lugar, uma exortação muito forte. A exortação é séria, ela é muito forte. Podemos dizer que a primeira parte deste capítulo. Depois, no meio do capítulo, ele vem com uma instrução, que tem Jó como um grande exemplo para nós olharmos. E por fim, ele termina com uma ordem à igreja, mas trazendo agora o grande profeta Elias, para nós notarmos o exemplo de Jó e de Elias, e assim vivemos nesse tempo presente. Começamos então com a palavra de exortação. Se você está com a sua Bíblia aberta, no livro de Tiago, capítulo 5, verso 1, ele vai se dirigir aos ricos, aqueles que adquiriram suas riquezas com subornos, aqueles que adquiriram as suas riquezas com mentiras, aqueles que adquiriram suas riquezas com fraudes, aqueles que adquiriram suas riquezas colocando pessoas como escravas. E a palavra de exortação vem como de um profeta do Antigo Testamento, como de Amós, por exemplo, capítulo 4, versos 3 e verso 4, onde Amós fala: vocês se desviaram da verdade, foram para a violência, ai de vocês que dormem nas camas de marfim, enquanto o povo perece. É a mesma palavra de Tiago aqui ao coração da igreja, e ele vem de uma forma séria, contundente, apresentando um juízo. Ah, vocês que adquiriram riquezas em meio a engano, vocês que aumentaram suas fortunas em meio às corrupções, o juízo virá sobre a vida de vocês. Vocês que sustentam suas luxúrias em cima dos salários dos trabalhadores fiéis, ou seja, os trabalhadores trabalham, você promete algo por esse trabalho, e na hora de pagar, você só dá uma parte. Pega a outra parte para si, para sustentar as suas luxúrias. Enganam estes homens. Os ceifeiros estão sendo enganados, chorando, aflitos. E vocês estão vestindo roupas de grife,
não sabe que isso vai ser comido pela traça. Estão sendo abundantes no ouro, vai ser comido pela ferrugem. E a traça e a ferrugem não vai comer apenas a roupa, nem destruir o ouro, há de comer a carne de vocês. É a mensagem de Tiago que nós acabamos de ler. Vai comer também a carne de vocês. Vocês que vivem em meio à riqueza, mas roubando o direito dos homens. Ai de vocês que engordam suas contas bancárias, provocando até morte, contendas, confusões, apenas para sustentar o ego, a vontade, os prazeres. Vocês que sustentam seus impérios com falsidades, vocês que mantêm o prazer acima de tudo e a todo custo, e não olham para aqueles que passam necessidade. O guarda-roupa está cheio de casaco, tem gente passando frio, você não dá nenhum. A despensa está cheia de comida, o pão está até apodrecendo, tem gente faminta e você não distribui. Ai de vocês. É a mensagem de Tiago ao coração destes homens. O juízo será grande, primeiro, porque Deus ouve o clamor do injustiçado. O clamor do injustiçado penetrou os ouvidos do Senhor, é o que está escrito. Daquele que tem sido ultrajado por vocês, Deus está ouvindo o clamor destes homens, e o Senhor fará justiça. Escrito está, o Senhor fará justiça. O juízo será grande, segundo, porque vocês deveriam se arrepender. Vocês deveriam chorar ao invés de viverem regaladamente. Porque devido a essa desventura, fazendo essas coisas erradas apenas para sustentar o bolso e os seus prazeres, o castigo virá e virá de uma forma cruel. A palavra de Tiago, de repreensão, não é um ataque contra as posses que você adquire como fruto do seu trabalho, fruto de bons negócios, fruto da bênção do Senhor. O Senhor tem te abençoado, o Senhor levanta pessoas para te abençoar, o Senhor te dá sabedoria para adquirir, o Senhor te dá forças para acordar cedo, para fazer bons negócios. Não é isso que Tiago está condenando. Ele está condenando a riqueza adquirida de forma injusta, à custa de homens honestos. É isso que ele está condenando. O que é que Tiago está condenando? A autossuficiência e uma dependência de idolatria ao Deus Mamon, ao Deus do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e é isso que Tiago está condenando. Vocês amam mais o dinheiro do que amam a Deus. Vocês deveriam chorar arrependidos, mas vocês querem viver de forma regalada, de qualquer maneira. O dinheiro se faz um Deus. O dinheiro vem para satisfazer os desejos. Os homens então vão extorquir, mentir, escravizar e até matar para adquirir as suas riquezas. A dependência da vontade de se ter muito dinheiro, de ser rico de qualquer forma, mostra que você não é dependente de Deus, você é escravo dos seus prazeres. Você tem um outro Deus, você serve a um outro Senhor. Você precisa de coisas caras, precisa viver em meio ao luxo. Você acha que o seu destino está nas suas mãos, e que você será rico de qualquer forma, se esquecendo do conselho de Tiago. Tiago que vem no capítulo 4, a partir do verso 13. Vocês que dizem assim, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vocês não sabem o que vão acontecer amanhã. O que é a vossa vida? O que é a vida do homem? Nós somos como neblina, que por um instante aparece e um outro dissipa. Em vez disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Porque a nossa dependência está no Senhor. A nossa dependência não está nos nossos prazeres, em nossos desejos.
A nossa dependência está no Senhor. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, aleluia. Mas às vezes nós somos orgulhosos das nossas arrogantes pretensões, é o que Tiago continua dizendo, e todo orgulho semelhante a isso é maligno, é terrível. Ao invés de depender do Senhor, tem muita gente dependendo das posses. Ao invés de depender do Senhor, tem muita gente dependendo da vontade de ter. São orgulhosos porque acham que são bons, como eu disse semana passada. E o orgulho, a jactância, é um inimigo cruel. Mas o que mais assusta é que muitas vezes o desejo de sempre querer mais, de ter mais, de até roubar, mentir, escravizar, vem de púlpitos, onde ao invés dos pregadores anunciarem a verdade do reino, eles alimentam o povo para que eles possam ter mais, e apenas ter mais coisas, atrás de coisas neste mundo. Ao invés de ensinar a igreja a ser dependente do Senhor, muitos púlpitos estão cheios, ensinando as pessoas a serem dependentes delas mesmas e dos seus desejos. E Tiago diz, isso é terrível demais. Isso é terrível demais. Muitas igrejas, infelizmente, com as portas abertas e até cheias, e as pessoas se alimentando deste alimento terrível, que traz morte à alma. Pastores, pregadores, incentivando ainda mais a luxúria, o desejo, custe o que custar. E Tiago diz que essa sabedoria não é divina. A sabedoria é demoníaca, é terrena. Essa sabedoria animal, da contenda, da briga, da confusão, da inveja para ter. Fecho esse primeiro ponto, não fazendo aqui uma apologia à pobreza. Não é isso que Tiago está fazendo aqui. Ele está condenando e trazendo juízo a todos aqueles que lutam para serem ricos de qualquer forma. E com isso pecam, e pecam muito, sendo que o maior pecado é uma independência de Deus e uma dependência do dinheiro e dos seus próprios desejos. É uma independência do Senhor e um desejo da luxúria. É uma independência do Senhor e uma dependência do seu próprio coração. Meu irmão e minha irmã, me escute bem aqui nessa noite. Que o seu dinheiro, que a sua prosperidade, que seus recursos sejam sempre ganhos com honestidade. Assim Deus será exaltado. Assim o Senhor será exaltado. Trabalhar é uma bênção do Senhor. Nós nascemos para trabalhar. Que o Senhor traga bons resultados através do seu trabalho honesto, através da sua mensagem que é de verdade. Você não engana no trabalho, você não mente no trabalho, você não rouba no trabalho, você trabalha bem, você cuida dos seus, você é parceiro daqueles que estão ao seu lado, que assim a prosperidade te alcance. Mas entenda uma coisa, a sua riqueza não é só para você. A sua prosperidade não é só para você, é para que você venha suprir as necessidades de outros. Porque fé sem obras, diz Tiago também, é uma fé morta. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere a sua vida, que você tenha bons lucros, mas que você entenda, isso não é só para você. Isso é para que você possa ajudar outros, estender as mãos para alguém, cuidar de um irmão seu, do seu pai, da sua mãe, investir no reino do Senhor. Isso não é só para você. Agora Tiago irá trazer uma instrução, sem se desligar desse contexto, mas agora com uma palavra de esperança e com o exemplo de Jó. E a palavra de instrução está dos versos 7 ao 11, e começam assim: sede pacientes. Porque quem sabe você olha para este mundo injusto, caído, que anda de cabeça para baixo, e você olha, parece que os injustos prosperam muito rápido, parece que aqueles que mentem, as portas se abrem para eles muito rápido. Eu trabalho, eu faço, e as coisas comigo não acontecem. Tiago está dizendo: sede pacientes. Sede pacientes em meio ao sofrimento. Sede pacientes mesmo quando esses homens injustos te governam, quando eles estão no topo.
quando eles têm o direito de mandar, de fazer, mesmo quando estes te governam, sede pacientes. Nós não precisamos desejar a vida destes homens. Nós não precisamos desejar as regalias destes homens. Nós não precisamos desejar a luxúria, o dinheiro desses homens, porque foram obtidas de forma injusta, e se não se arrependerem, haverá uma condenação. Quando o dinheiro, meus irmãos, se torna um Deus, a alma se torna uma escrava. E não há miséria maior do que uma alma escrava do dinheiro. Não há miséria maior do que essa. Um homem ou uma mulher que tem uma alma escrava do dinheiro. Não invejem os soberbos. E essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Essa palavra é para todos nós que aqui estamos. É a palavra de Tiago ao nosso coração. Pois a idolatria da riqueza deseja adentrar a todo e qualquer coração. Todo e qualquer coração. E quando então achamos que somos dependentes do ouro, isso se torna em nossa grande maldição. Quer ser abençoado de verdade? Seja dependente do Senhor. Seja dependente do Senhor. Se tornar dependente do ouro é escravidão. É uma escravidão com maldição. Se tornar dependente do Senhor é a maior bênção que um homem pode experimentar nessa terra. Seja então dependente do Senhor. Seja paciente. Sede pacientes, meus irmãos, como os lavradores, que aguardam incansavelmente, imperturbavelmente as chuvas corretas, as primeiras e as últimas chuvas, e assim eles vão colher os bons frutos. Continue plantando boas sementes. Mas pastor, há muita injustiça. Continue plantando boas sementes. Mas pastor, há muita mentira. Continue plantando a verdade. Mas pastor, há muita traição. Continue sendo fiel. Continue plantando boas sementes. Sede pacientes, porque essas sementes vão dar bons frutos. Olhem para os lavradores e sejam pacientes como eles. Pastor, e mesmo se eu estiver falando a verdade, vivendo a verdade, fazendo tudo certo, e a perseguição vir com muita força, olhe para os profetas. Olhe para os profetas que só pregavam a verdade, que só diziam a verdade, que só traziam a mensagem de Deus ao coração do povo, e mesmo assim eles eram perseguidos, ultrajados, maltratados. Olhe para Jeremias, jogado em um poço, amarrado em um tronco. Olhe para os profetas que sofreram apenas por pregar a verdade. Sede pacientes como eles e continue plantando boas sementes, aleluia. O Senhor está te vendo. O Senhor enxerga todas as coisas. Sejam pacientes, meus irmãos, sem criar rixas na igreja, contendas entre irmãos, invejando aquilo que os outros têm, invejando o rebanho do outro, a grama do outro, a casa do outro, até a mulher do outro, o marido do outro. Não, nós não fomos chamados para esse estilo de vida. Nós somos chamados para uma dependência do Senhor, para um contentamento em Deus. Sejam pacientes como Jó. Veja que o Senhor foi misericordioso. Jó sofreu por uma boa razão. Jó sofreu por uma boa razão. O Senhor vai se revelar ainda mais a este homem. E essa revelação vai vir através do seu sofrimento. E mesmo em meio a uma dor terrível, o Senhor foi misericordioso com Jó, porque o sustentou em meio às maiores dores que um homem pode sofrer nessa terra. Jó sofreu as maiores dores que um homem pode sofrer nessa terra. Por que é que Jó não recebeu o conselho da sua esposa de amaldiçoar esse Deus e procurar a morte? Porque Deus o sustentava mesmo em meio a essa dor. Olhe para Jó. Está difícil, meu irmão. Está difícil, minha irmã. Olhe para Jó. O Senhor foi compassivo com ele. O Senhor foi misericordioso com Jó, porque Deus colocou limites em Satanás. Deus colocou limites em Satanás. Satanás vem ali e conversa
conversa com o Senhor, traz as suas tentações, leva Jó a uma prova grande, terrível, mas o Senhor colocou o limite, Satanás, só até aqui e não mais, e o Senhor está preparando esse homem para conhecê-lo ainda mais. Se Deus quiser, Ele usa até Satanás para te aperfeiçoar. É pouco, aleluia, mas é a verdade. Se Ele quiser, Satanás não passa de um instrumento para te aproximar ainda mais dele. Olhem para Jó e vejam a bondade do Senhor. Por mais que Jó era muito bom no começo do livro, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, no final ele é um homem muito melhor, porque ele diz: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, aleluia. Que sofrimento abençoado. Olhem para ele e sede pacientes. Sede pacientes. Sabe qual é a mensagem? É Tiago capítulo 5, verso 8. A todos vocês que estão sofrendo em meio à dor, em meio a uma luta muito grande, essa é a grande mensagem: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Agora veja essa promessa, é a maior palavra de esperança para todos os ouvidos, para todos os corações dessa terra, pois a vinda do Senhor está próxima, aleluia. A vinda do Senhor está próxima. Jesus, diz Tiago, está às portas. Jesus está voltando e esse sofrimento terá um fim. E essa dor deixará de existir, e essa injustiça nunca mais nos acompanhará, e a vida na eternidade com Deus será uma vida muito melhor do que este presente com Deus. O Senhor está nos preparando para que eu possa encontrar Ele, para que você possa encontrar Ele, para que essa igreja um dia possa encontrá-lo. E lá, todos nós experimentaremos a verdadeira riqueza. Por favor, seja paciente e dependa sempre do Senhor. Essa luta não tem apenas um dia para acabar. Ela vai ter que dar lugar à verdadeira alegria, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Na presença do Senhor há delícias perpétuas. Essa dor vai ter que dar lugar a este prazer santo e eterno. Como uma igreja vive de forma paciente e dependente? Através da oração. Entramos em nosso último ponto da mensagem. Vamos meditar alguns minutos aqui. E temos agora Elias como nosso grande exemplo. A grande ordem à igreja vindo pelo pastor Tiago. Tiago está partindo para as suas palavras finais. Sua despedida dos seus leitores. E qual a mensagem? Qual é a última mensagem que Tiago deseja comunicar, deixar no coração, gravado na alma? Uma vida de oração. É isso que Tiago vai fazer a partir de agora. Ele começa dizendo no verso 12 que o cristão, ele não é escravo de juramentos. Não fica jurando nem pelo céu, nem pela terra, por outra coisa. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Quem é dependente do Senhor é dependente da voz do Senhor, da pregação. Quem tem uma vida dependente do Senhor é dependente do ouvido do Senhor. O teu Deus, o Deus dessa igreja, Ele ouve orações. O nosso Deus fala através da sua palavra. O nosso Deus ouve orações. Quando você dobra os seus joelhos, quando você está no seu carro ou em qualquer outro lugar, fazendo uma oração, os ouvidos dele estão atentos, abertos. O Senhor está te ouvindo. Quem é dependente do Senhor vive assim, dependente da sua voz, dependente dos seus ouvidos. Dos versos 13 ao verso 18, 13 ao 18, agora o tema é oração. Cada versículo falando de oração com o aditivo do louvor. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Tiago vai usar agora o sofrimento, que pode ser várias situações. Ele não especifica qual sofrimento.
inclusive a enfermidade física ou qualquer outra coisa. Vai usar o mal que atinge qualquer homem, mulher, ricos e pobres, que desafia os homens mais sábios, que chega em toda casa. O mal chega para todos. A tempestade bate na porta de todos, a doença chega para todos, a epidemia pega em todos. Às vezes a doença é física, por vezes a doença é espiritual. E Tiago começa dizendo: está alguém entre vós sofrendo? Ore. Está alguém no meio da igreja, na sua família, ou é você quem está sofrendo? Ore. Sabe qual é a mensagem de Tiago aqui? Qualquer um pode falar com o Senhor. Qualquer um pode se chegar ao trono da graça para encontrar socorro, para encontrar graça e misericórdia em tempos oportunos. Hebreus capítulo 4. Conhece alguém, meu irmão, em meio ao sofrimento? Ore por ele. Sua casa está em meio ao sofrimento, ore pela sua casa. Sua esposa está com uma enfermidade, ore por ela. Pais, ore pelos seus filhos. Filhos, ore pelos seus pais. Está alguém sofrendo? Ore. Conhece alguém que está em meio às agruras da vida? Faça uma visita, leve uma palavra de esperança e ore. E ore ao Senhor, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: a oração não é o nosso último recurso diante da dor. A oração é a nossa primeira opção. Nós não oramos porque nós já fizemos de tudo e não deu certo, e agora nós vamos orar. Nós oramos porque esse é o nosso estilo de vida. Se estamos alegres, oramos. Se estamos chorando, a gente continua orando. Esse é o nosso estilo de vida. Se você é dependente de Deus, você é um homem e mulher de oração. Quer saber se você é dependente? Você é uma pessoa de oração. E quando você não ora, há algo que te perturba, te incomoda, assim, o seu dia fica estranho. Você fica aqui com aquilo na mente o dia todo. Se você é uma pessoa dependente do Senhor, você é uma pessoa que ora. Oração para nós não é um ritual. Oração para nós não é o cumprir de uma agenda. Oração para nós, a gente não se debruça apenas para agradar uma entidade, para que essa entidade não fique brava. Pelo contrário, nos abençoe, não. Oração para nós é respirar o ar dos céus, mesmo andando na terra. Oração para nós é se inclinar diante do Deus Criador dos céus e da terra. Oração para nós é falar com Deus Todo-Poderoso, mesmo diante de situações que parecem poderosas. O teu Deus é todo-poderoso. Meus irmãos, me escutem bem nesse ponto da mensagem. E por favor, vejam o meu amor e zelo por sua alma. Não me julgue como duro e carrasco, por favor, mas como um pastor que vela pela sua vida, um pastor que um dia terá que prestar conta da sua existência diante do Senhor, um pastor que deseja ver essa igreja rompendo, crescendo, mas isso só é possível através da oração. Me escutem, tem muitos sofrimentos que eles vêm até nós por propósitos divinos. Eles chegam até nós, como foi com o naufrágio de Paulo. O Senhor queria levar eles para Malta antes de chegar em Roma. Como foi com Jó, tinha um propósito divino. Como foi com Pedro, quando Satanás pede para espremê-lo como um trigo. Tem sofrimentos que chegam com propósitos divinos. Outros sofrimentos nos acometem porque nós estamos em um mundo caído. Como eu disse, a dor chega para mim e para você. O sofrimento, a tristeza bate na nossa porta também. Não estamos imunes às dores do mundo. Esse mundo produz espinhos e abrolhos agora, está debaixo de uma corrupção. Mas existem outros sofrimentos que nos agarram. As suas unhas ou as suas garras nos ferem, até nos fazem sangrar. Sofrimentos esses que não nos deixam, simplesmente porque nós não oramos. Não oramos. Está entre vós, está alguém entre vós sofrendo? Ore. Tem sofrimentos, propósitos divinos. Tem sofrimento por causa desse mundo caído, mas tem sofrimentos que não te deixa porque você não ora. Porque você não ora.
não nos atentamos para essa palavra. Ela pode ser forte, dura, cheia de amor, mas isso não penetra no nosso coração, não muda a nossa vida. Nós temos os nossos avisos das nossas reuniões de oração, e isso não te incomoda. Você pensa que é só para alguns, nunca é para você. Nunca é para você, nunca é para sua casa. Isso não te leva a uma responsabilidade santa do que você deve se unir à igreja em oração, que você deve ter uma vida de oração. Olha o privilégio que você tem. Os homens antigos do Velho Testamento não podiam. Alguém tinha que se achegar ao Santo dos Santos por eles. Cristo veio, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O Senhor te fez santo e te ligou ao Santo dos Santos. Você hoje tem livre acesso a Deus, aleluia. Mas nós desprezamos muitas vezes isso. A gente não vem na reunião de oração. Tem gente da igreja que nunca veio numa vigília da igreja, que é uma vez por mês. A gente não tem vigília todo dia, toda semana, uma vez por mês, 3 horas apenas. Tem gente que nunca veio. Está 15 anos na igreja, 20 anos na igreja, 10 anos na igreja e nunca compareceu. Tem gente aqui de joelhos dobrados e você deitado no seu sofá. Tem gente aqui chorando, clamando ao Senhor pela sua vida, e você está lá nos Reels do Instagram, olhando o TikTok, vendo o filme que não vai te acrescentar em nada, mudar em nada, apenas alimentando a sua alma. Apenas a sua alma se deleitando com as coisas do mundo. Saber que tem um povo buscando ao Senhor, enquanto você está procurando alguma outra coisa. Hoje é dia de vigília na igreja, dia de oração na igreja. Eu preciso procurar alguma outra coisa para fazer, porque se o pastor perguntar, eu falar: eu estava fazendo outra coisa, pastor. Porque não tem prazer de estar aqui. Por vezes você está praticando um hobby, mas você não tem tempo para orar. Sabe por quê? Você tem mais prazer no hobby do que em Deus. Essa é a verdade. Você tem mais prazer no hobby do que em Deus. Ou você está se deliciando com os vinhos do mundo, a ilusão do momento é interessante, é mais interessante que falar com Deus. Ou está procurando ir nas festinhas mundanas do que vir à igreja. Nunca tem tempo para as coisas de Deus, mas está sempre pronto para as coisas do mundo. Nunca tem tempo para oração, mas para uma festa mundana, de pessoas de roupas curtas, tentação a todo custo ali, te mostrando, te assediando. Está sempre pronto. Estou fazendo aqui também uma outra apologia, que você não deve ir na festa de algum amigo, incrédulo, parente, lá ser uma luz no mundo. Estou falando isso, estou falando que tem pessoas que fazem de tudo para estar nesses lugares, sendo que poderia dizer: hoje eu não vou, hoje eu vou orar. Hoje eu vou falar com o Senhor, meu Deus. E aí o Senhor está te apertando, porque Ele te ama. O sofrimento está aí te apertando, querendo te despertar para uma vida de oração, e até agora nada. Mas hoje esse Deus compassivo, o Deus de Jó, esse Deus misericordioso dos profetas, esse Deus da igreja, esse Deus clemente, Ele está aqui, está invadindo os nossos corações, aleluia. Invadido de uma forma muito forte, para mudar as nossas convicções, através dessa palavra de alerta e de amor. Ah, pastor, eu não venho na reunião de oração, mas eu oro. Tudo bem, eu entendo, eu acredito. Eu não venho numa vigília, mas eu oro, também acredito. Mas às vezes me questiono: como é que um homem ou mulher de oração não tem tempo para vir nenhuma vez em uma vigília? Pastor, eu tenho sofrido tanto, mas eu tenho orado, tenho feito a minha parte. Por quê, pastor? Estou sempre aos pés do Senhor e a minha situação parece que não resolve. Espere pacientemente no Senhor. Escrito está que o Senhor está ouvindo o clamor do aflito. Daqui a pouco, sem você perceber, a providência vem, o escape vem, a porta se abre, o milagre chega daqui a pouco. Espera. Versos 14 e 15, para nós partirmos para o encerramento. Está alguém entre vós doente?
Chame os presbíteros da igreja, esse faça oração sobre ele, ungido com óleo, em nome do Senhor. E a oração, olha que oração, e a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ovelhas enfermas que não conseguem se levantar, se locomover, do que é que elas precisam? De um pastor, e de um pastor que leve para elas remédio. Qual é o nosso remédio? A oração da fé. Meu irmão, por favor, nunca fique enfermo, acamado ou no hospital sem que a gente fique sabendo. Eu jamais perderia essa oportunidade das Escrituras, de estar enfermo, acamado, e de não dar um telefonema ou pedir para alguém ligar. Peça para o meu pastor ou algum dos pastores vir aqui e orar por mim. Eu não perderia essa oportunidade. Se você está aí em meio a uma hemorragia, uma dor crônica, eu correria aqui hoje e falaria: pastor, ora por mim. Ora por mim. Está alguém entre vós doente? Chame os pastores. Nesse texto fica claro que a dependência que nós temos de Deus é a dependência que nós temos uns dos outros. É a dependência que nós temos na igreja. Todos podem orar por quem está sofrendo. Todos. Está alguém entre vós sofrendo? Todos. Os pastores podem servir a igreja orando por elas, em toda e qualquer circunstância, e até se locomoverem para visitar os enfermos, exercitar a fé. Deus quer que a gente faça isso. Que os pastores exercitem a fé e elevar a dependência. E esse Deus pode usar as nossas mãos para te abençoar. A oração da fé não é mágica. A oração da fé não é uma crendice. A oração da fé é um ato de obediência e dependência da vontade de Deus. Nós não oramos para torcer o braço do Todo-Poderoso em nosso favor. Nós oramos para nos lançarmos aos braços do Todo-Poderoso. E Ele tudo pode. Então a oração da fé pode curar o enfermo, pode levantar o doente, pode perdoar pecados, porque a doença pode ser fruto de pecado. É isso que agora Tiago vai dizer. E quando o Senhor, meus irmãos, quiser usar uma doença para fins de promoção de um crente, ou por outros propósitos divinos, e assim não curar o enfermo mesmo com muita oração nossa, encharcada de muita fé, uma coisa é certa: o Senhor há de nos sustentar em meio a sofrimento, e há de nos curar um dia por toda a eternidade. Pois quem é do Senhor jamais fica sem o seu favor. Mas um tipo de oração comunitária é o verso 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muita cura vem da confissão de pecados. Quem sabe você está sofrendo muito e até doente por causa do pecado. O pecado mata. Faz a alma ficar enferma, traz doença ao corpo, perturba a mente. Quem sabe a depressão, a ansiedade, resultados de pecados. Falta de confiança em Deus, vida com Deus, de oração. Confesse os seus pecados uns aos outros. Ore e sejam curados. Pois quem confessa e deixa, escrito está, alcança misericórdia. A confissão vindo de uma oração de arrependimento e conserto salva a alma, cura enfermidades, restaura uma igreja. Uma igreja dependente de Deus é uma igreja que sabe que não é perfeita, que erra, que peca, mas que confessa e deixa. Conclusão: pastores, líderes da igreja, sejamos dependentes do Senhor na oração. Sejamos um bom exemplo para essa igreja. Vamos olhar para Elias, pastores. Ele era homem como a gente, sujeito aos mesmos desejos, semelhante a nós. É isso que Tiago está dizendo. Olha, Elias, sabe o que ele fez? Ele não era todo-poderoso. Todo-poderoso era o Senhor de Elias. Se Deus ouviu Elias, o Senhor nos ouve também. O poder não está em Elias. O poder não é porque Elias era um profeta diferenciado, apesar de aparecer lá no Monte da Transfiguração. O poder continua sendo sempre do Senhor, aleluia. Está nas mãos do Senhor, e o Senhor é quem pode fazer toda a diferença.
Igrejas que oram na dependência que Elias orou, conseguem parar a chuva, conseguem trazer a chuva, conseguem trazer bons frutos, conseguem experimentar mais do Senhor, porque oram na dependência do Senhor. Pastores, nós somos daqueles que não vamos abrir mão do primeiro pilar, que é a pregação do Evangelho. Jamais. Jamais nós vamos deixar a mensagem do Evangelho de lado, mas que nós também não sejamos negligentes com a oração. Se queremos experimentar mais de Deus, se desejamos vidas sendo transformadas pelo poder da pregação, se queremos uma igreja crescendo em Cristo e dando bons frutos, preguemos com fidelidade e oremos com muito fervor. Não sejamos nós, pastores, líderes que me ouvem aqui da igreja, os responsáveis de ter uma igreja fria, monótona, em busca só de seus prazeres. Sejamos nós uma igreja fervorosa, desejosa por mais de Deus, que roga ao Senhor que opere em nós e através de nós suas maravilhas, e nos use para impactar essa geração. Precisamos fazer, pastores, com que os corações dos mais velhos não ardam apenas com saudade do passado, mas ardam no presente, sendo cheios do Senhor. Precisamos que nossos jovens e adolescentes não venham apenas com boas perguntas teológicas, mas que eles tenham uma noção, um vislumbre da grandeza do Deus que eles servem. Aleluia. Que antes do Senhor nos apresentar pregadores fiéis a este lugar, o Senhor nos dê homens fiéis de oração. Oremos, igreja, que sejamos uma igreja fora da rota da igreja mundana, da igreja que está por aí, que sejamos um povo que ora, um povo que prega a palavra, porque tem muita gente que quer viver os prazeres do mundo, e sabe aonde que ele encontra os maiores prazeres do mundo? Dentro da igreja. Tem muita gente que está nos prazeres do mundo e quer encontrar algo santo e corre para a igreja, mas quando chega na igreja encontra o mundo. Que nós não sejamos assim. Nós não sejamos retrato dessas igrejas que não pregam a verdade e não oram. Pilares essenciais que nos sustentam. Por fim, essa palavra vem aos nossos corações, porque nós desejamos como igreja ser um barco no mar da vida chamado salva-vidas. O barco IBN Cristo Rei salva vidas. Queremos estender as mãos para aqueles que estão em meio a um afogamento espiritual e eterno. Jamais queremos que a IBN Cristo Rei seja conhecida como um cruzeiro de diversão e entretenimento. Jamais. Preguemos a verdade, oremos com favor, que nossas almas se dobrem, que nossas lágrimas banhem esse chão mais uma vez. Vamos fazer a diferença nesse tempo presente. Se desejamos avivamento, se queremos uma igreja mais madura, forte, se desejamos mais almas, sejamos uma igreja que prega, um povo que ora, uma igreja dependente do Senhor. Vamos viver aquilo que o Douglas cantou. Nunca mais viver ao vento. Que nunca mais nos falte o tempo de te buscar para conversar. Próximo pilar, depois da pregação e oração, o que é que vem? Envolvimento e discipulado. É assim que Tiago termina o verso 19 e 20. Se alguém se desviar e o outro converter, salvará essa morte do inferno. Depois da pregação e da oração, nós precisamos cuidar bem uns dos outros. Que o Senhor te abençoe.